Diga assim: é muito importante os detalhes para que Deus me responda com aquilo que eu desejo. Note, irmãos, que preste atenção nisso. Nós vamos pregar muito desse jeito a partir de agora, tá? Porque o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração vai ser uma palavra rápida. Porque, deixa eu te falar uma coisa, não é esse culto aqui que te faz crescer. Não é esse tempo, essa palavrinha, não, que um dorme, o outro cochila, o outro não gosta porque eu falei um negócio, que o outro não gosta que o Marcos Gabriel não vai ser pastor, e enfim. Um dia a gente recebe, um dia não recebe. Não é isso aqui não, é a tua vida de devocional a Deus. O que a gente dá aqui é a receita. Você vai no médico, o médico não toma remédio com você não, ele transcreve o remédio para você, sim ou não? E depois ele não fica olhando se você tomou. Se você tomou, você é curado. Se você não tomou, tu morre e pronto. A única coisa que o médico é fácil. Se for um médico da tua família, se você não tomar o remédio e morrer, ele não vai escrever assim: morreu, causa morte, não tomou o remédio. Ele vai escrever assim: falência múltipla dos órgãos. Sabe o que significa isso? Não está se cuidando. Simples. Falência múltipla dos órgãos. Não se cuidou, os órgãos pararam. Amém? Diga: remédio. Eu tomo se eu quiser. Fala para quem está do seu lado: se você quiser tomar o remédio, toma. Se não quiser, não toma. Que falta faz o Anderson aqui, né, gente? Faz ou não faz? Vocês me perdoam? Não vai ficar bravo comigo, não? Esqueceram. Vocês esqueceram. É só água só. Não quero café, não. Desculpa. Mas, é o papel dele. É o papel. O Anderson. Nós vamos falar sobre isso na próxima reunião de liderança aqui. De novo. Cada um tem uma vocação. É dele. Eu estava olhando lá na fichinha de membro dele. Qual que é a sua habilidade? Servir. Hoje eu estava orando e Deus falou no meu coração: continua. Eu estou fazendo isso todo dia, mas Deus falou no meu coração o seguinte: continua fazendo manutenção naquela igreja, porque o que você vai ouvir, você vai levar para casa. Se você quiser, você vai praticar ou não. Amém? Então, a palavra, ela vai vir todos os dias, de manutenção. Nós tivemos aqui, durante 12 dias, eu vou de novo e vou repetir. Tem algumas frases que nós vamos repetir. Nós tivemos aqui durante esses 12 dias, foi muito bom, foi gostoso. Tinha um pessoal, mais gente que vocês, porque o pessoal, por mais que a gente não tenha essa questão de campanha, mas o povo gosta de campanha. Os membros da igreja gostam de campanha também, eu já descobri isso. Amém. E aí o mover, algumas pessoas alegres e felizes, outras de canto, umas aceitando, outras não, amém. Mas a igreja como um todo, uma presença, vendo a presença sendo manifesta. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: que presença sem manutenção não resolve absolutamente nada. Unção sem manutenção não resolve absolutamente nada. Sabe, eu fui na igreja e aprenda isso, essa é a agenda do inferno. Ter bastante crente que vai só na igreja X dias de vezes e que depois só diz que é crente. Não tem manutenção de nada. Eu não estou mandando um recado para ninguém. Eu acho que a gente precisa amadurecer e crescer. A gente é muito infantil certas horas, sabe? A gente, em vez de olhar para o céu, a gente olha para pessoas e fica o tempo inteiro achando que as pessoas estão mandando um recado para a gente. Uma hora a gente tem que parar e mudar. Não dá. Foram 12 dias. Para a gente poder crescer naqueles 12 dias, a gente vai ter que investir. O que teve aqui foi presença. Jesus, ele disse assim: olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de uma presença. Vocês vão ser revestidos de um poder. Aqueles discípulos, quando eles receberam aquela manifestação da presença do Senhor, o que eles fizeram? Eles foram orar mais, eles foram buscar mais, eles foram ler mais, e eles se colocaram na presença do Senhor, para que aquela presença fizesse com que eles tivessem manutenção. Tudo que a gente faz e não resolve. Então olha, mover, unção, caímos, levantamos, pulamos, choramos, clamando. E a pergunta que o pastor da igreja faz, porque está no prega a igreja: e hoje?
Nós continuamos buscando, estou dizendo que ninguém não está, continuamos clamando, continuamos buscando, continuamos insistindo, continuamos subindo o nosso sarrafo. Se você faz academia, você sabe que aquela esteira, quando você chegou na esteira lá, eu nunca fiz academia, mas eu tenho uma esteira em casa. Você começa correndo numa velocidade, e com o tempo a tua musculatura pede que você corra mais. Por quê? Porque você está fazendo manutenção. Agora, se você não fizer manutenção, diga isso: se eu não fizer manutenção, toda vez eu tenho que começar de novo. Eu estou no meu livro, escrevi isso aí, sabe? Os pastores não fazem, é manutenção isso. Os pastores não fazem sucessor. Eu não vou falar de sucessão, mas lá no livro está lá: os pastores não fazem sucessor. Por isso as igrejas estão sempre começando. Por quê? Porque é o seguinte: vem um e ele começa a fazer um trabalho, ele começa a ministrar, e ele começa a colocar na mente dos irmãos aquela visão. Aí ele trabalha lá 10, 15 anos, só que aí ele sai, e quando ele sai, ele não deixou ninguém, ele não ensinou ninguém, ele só falou assim. Sabe por quê por que você tem que investir? Eu entrei em falar de sucessão por causa disso. Você tem que fazer sucessão na sua casa. Eu estava brincando lá, mas o negócio de vocês é vender sorvete, o negócio é esse. Então um empresário inteligente, ele não vende sorvete, ele faz um monte de maquininha de sorvete. Todo mundo, a família dele, todo mundo sabe fazer sorvete. Aonde for, você vai fazer sorvete. Você vai chegar no Japão. Se não chegar no Japão, entende? No Japão nós vamos ganhar muito dinheiro. Com o quê? Com sorvete. Nós estamos indo para a Groenlândia, nós vamos ganhar muito dinheiro com o quê? Com sorvete. Isso é manutenção. Aprende isso. Você quer ganhar dinheiro? Tem que ter isso. Ficar toda hora fazendo uma coisa diferente, não ganha. Qual que é o teu legado? Qual que é a tua manutenção? Qual que é a coisa que você faz e faz sempre? É a mesma coisa servir ao Senhor. Eu tenho que fazer e fazer sempre. Por que eu oro hoje e oro amanhã? Por que eu oro depois da manhã? Por que eu busco hoje e busco amanhã? Por que eu obedeço hoje e obedeço amanhã? Porque esta é a manutenção do crente. Porque se eu não tiver santidade, se eu não tiver relacionamento com Deus, todo dia eu não vou mudar, não vou crescer, eu não vou amadurecer. Eu vou estar sempre começando. Tem um pastor amigo meu que fazem já, olha, deu certo, porque faz uns, eu estou há 16 anos aqui, eu não estava aqui, eu não estava aqui ainda, então deu certo agora. Todas as vezes que eu ia conversar com ele, ele dizia assim: Marcos, ele me chama de Marcão, as coisas não estão caminhando bem, preste atenção que tem um fundamento que eu estou ministrando aqui, as coisas não estão caminhando bem, as coisas não estão legal. Irmão, rapaz, eu vou mudar, agora eu vou para o movimento dos 12. Eu agora sou 12 de fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, agora ele é meu apóstolo. Rapaz, mas como é que você vai ser um apóstolo sendo que a gente é de uma igreja denominacional? Agora é. Aí ele mergulhou num apóstolo aqui do Itaim, e ele ficou trabalhando com aquele apóstolo, vai. Aí o próprio apóstolo, com o tempo, parou com aquela visão dos 12. Aí um dia eu falei para ele: meu amigo, quanto tempo você se mantém na mesma visão? Quanto tempo você dirige aquela igreja? Ele disse: porque eu estou falando uma coisa, se abrir célula, fechar célula, não tem problema. Estou falando mudar tudo, mudar o ministério, você está entendendo? Mudar a nomenclatura. Nós somos uma igreja que tem presbítero, pastor, evangelista, por mais que a gente não consagre, mas tem, sabe? Tem as nossas reuniões, tem as nossas... Não vou fazer mais nada, agora eu só vou para aquele trabalho lá, agora eu não tenho mais, eu sou apóstolo, o meu filho é servo, o meu outro, sabe? Mudou tudo. Aí depois, para tudo isso, aí vai ser estilo uma Assembleia de Deus, sabe aquela coisa? Aí depois, agora você worship, cada hora é uma coisa, 3 em 3 anos, ele diz: a cada 3 anos eu mudo. Eu falei: está aí o seu segredo, porque a cada 3 anos você começa de novo. E o Espírito Santo quer perguntar para mim, para você que está em casa, para você que vai assistir essa mensagem depois: de quanto em quanto tempo você está reiniciando a tua vida espiritual? Não estou dizendo que a gente não é cristão, mas de quanto em quanto tempo a gente começa de novo? Quem começa de novo não está caminhando, gente. Quem só vive começando nunca sai do lugar, porque ele está sempre no começo de alguma coisa. E a vida espiritual é a mesma coisa. Então, se eu estava aqui nos 12 dias de clamor, e aqui eu recebi unção, eu recebi graça, aqui eu melhorei, eu queria, se a senhora me permitir, eu queria usar o seu exemplo. Se eu conseguir fazer os 12 dias de clamor, qual que é o meu próximo passo? Agora eu não vou faltar mais nos cultos. Mas isso só não basta. Agora eu aprendi que eu devo orar, então eu vou orar um tempinho mais. Eu aprendi que eu devo ler a Bíblia, então eu vou me incentivar com esse plano de leitura da Bíblia. Eu nem sei direito como é que é, mas eu vou ler a Bíblia, percebe? Aí você começa, como você quer saber de uma coisa, eu vou começar a ver se a pastora não quer que eu vou lá no culto de tarde e ajudar ela. Você não está começando, você está fazendo manutenção.
O grande problema da gente é que a gente só vive começando. Por quê? Porque a gente quer fazer sempre daquilo que nos dá prazer, daquele jeito que é mais fácil. Mas eu queria te desafiar que para você ter aquilo que você quer, você precisa cuidar de detalhes e precisa parar de ficar recomeçando. É a mesma coisa de alguém que está querendo um milagre. Aí ele vem na igreja, a gente ora, demora, diz não, Deus não responde. Aí ele vai então ele vai para a Umbanda, chega na Umbanda, ele compra um cabrito, entendeu? E ele bebe o sangue do cabrito todinho, e aí ele diz assim, mas também não adiantou. Aí ele vai para a Quimbanda, chega na Quimbanda, ele compra um corpo de um cadáver, e ele come as vísceras do cadáver, e não adianta. Aí ele vai para não sei que banda, chega lá, o cara fala, você tem que matar uma pessoa, porque se você matar uma pessoa, você vai receber. Ele assassina uma pessoa, daqui a pouco ele está preso na cadeia. Aí na cadeia ele descobre que o melhor lugar para ele estar é na igreja, para ele não ser morto, porque tem um parente naquela pessoa que ele matou. Então ele volta a ser crente de novo. Por quê? Porque ele não pode morrer. Louco o que eu estou falando? Parece, mas não é não. A vida da gente é assim. E o Espírito Santo ministra no meu coração para perguntar para nós que estamos aqui nessa noite: quantas vezes nós estamos recomeçando? O nosso querido irmão Elias, ele pergunta, antes de eu chegar no texto onde eu quero aqui, ele chega para o povo de Deus e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? O que significa isso? Estou falando de 1 Reis capítulo 18, versículo de número 18:30 a seguir. 18:21, para ser mais exato. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Até quando nós vamos ficar pulando de um lado para o outro? Não é uma palavra mas é uma palavra para a gente pensar. Então qual é a decisão? Diga assim: se eu provei da presença, devo manter-me fazendo manutenção para ser cheio da presença. Amém? Quem consegue entender isso? Sabe? Então, pastor, mas é que tinha, mas não é aquilo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se eu já falei isso aqui, eu preguei um pouco sobre isso esses dias. O que te sustenta é a comida de domingo? Eu quero te perguntar se na tua casa o que te sustenta é a comida de domingo. É ou não? É? Algumas pessoas pode ser porque tua comida de domingo é a comida que você come todos os dias. O Gabriel está falando algo interessante. Para alguns de nós, sabe o que nos sustenta? A marmita. É ou não é, já? Quem leva a marmita aqui? Tem vergonha não, marmita, não tem coisa mais gostosa no mundo do que comer marmita. O tempo que eu era feliz. A Lisete fazia aquela comida ruim que ela não gostava, e aí eu comprei uma marmita desse tamanho, e a marmita, diz que o Gabriel acabou com aquela marmita minha, ela era uma marmita térmica. Então eu chegava no serviço, a loja abria às 9, então para não esfriar, 11h30 eu já estava almoçando. Marmita quentinha, abria a marmita, uau, coisa boa. É aquilo que nos sustenta. Aí eu vou falar porque aconteceu, vocês viram que eu brinquei com vocês. Não é aquela lasanha que eu comi na casa da minha mãe, não. Mas o ofertante, o fiel, 12 dias aqui ralando, ó, comendo salada com os pregadores. Tinha que comer salada com o pregador, salada com o pregador, salada. Você quer que Deus te dê lasanha, você fica em casa dormindo enquanto a gente está aqui orando? Não dá não, desculpa, pode brigar comigo, eu estou no prego junto com Jesus, dá não. Cheguei e falei para eles: vamos lá, nós só estamos indo lá e vamos para casa. E aí já tínhamos combinado, vamos passar no mercado, vamos comprar aquela lasanha pequenininha, aquelas porqueiras lá que cada um tem um sabor. Eu falei: não, vamos comprar e vamos chegar lá, pôr no forno, a gente come, porque a gente queria comer lasanha. Quando chega na casa da minha mãe, Reginaldo, aí eu já cheguei e falei: eu já cheguei assim, estou vindo beijar a santa. A minha irmã olhou para mim e falou: como é que é, você vai beijar a santa? Você veio aqui e não vai almoçar, já com a cara desse tamanho. Eu falei: não, eu almoço. Aí a minha mãe abriu o forno, irmã, sabe umas formas sextavadas desse tamanho assim, que cabe no forno inteiro, de lado assim, ó, até o tampo de lasanha. Como, mãe? Como?
Aquela coisa quase não come, que demorou, eu nunca vi. Ele foi, matou, não mata, ele foi lá, não sei aonde, tirar o leite da vaca, foi coalhar o leite, foi bater, depois congelou o leite para fazer o sorvete, entendeu? E quando ele chegou, estava defendendo um pedacinho assim da lasanha. Mandaram eu cortar, e eu cortando, segurando, literalmente segurando a lasanha para ver se ele chega. 2 horas depois ele chegou. Mas Deus deu lasanha no final de semana. Quem estava com vontade de comer lasanha junto comigo aqui? Vocês comeram? Você comeu também. A Tatiana disse que não dava para comer. Você fez lá, Cris? Aí. Quem mais comeu lasanha domingo que estava no culto aqui? Quem mais? Vocês não comeram lasanha, não? Estou brincando. Pastor, você está misturando as coisas. Estou não. A gente tem que saber fazer manutenção, que até a lasanha vem. Você pode dar uma glória a Deus? O negócio da Magalu aparece. O cara liga do nada e diz assim: eu tenho um negócio para você aqui. Mas eu tenho que fazer manutenção. Agora eu fico entre dois, Senhor. Se a gente não conhecesse Deus, se a gente não conhecesse o poder de Deus, se a gente não soubesse que é Deus que nos livrou, se a gente não soubesse que o livramento vem do Senhor, que se não fosse a mão poderosa do Senhor, nós não estaríamos de pé, que a nossa saúde está na mão do Senhor. Se nós não soubéssemos o tanto que Deus já nos livrou, que nenhum de nós que estamos, pelo menos os que eu conheço aqui, já esteve no vale da sombra da morte, já passou por cada perrengue, e foi Deus que nos livrou. Aleluia. Meus irmãos, isso só nos basta para a gente largar de viver entre dois caminhos. Não, eu sirvo a Jesus e tomo uma cachaça. Amém. Toma sua cachaça. Quando você morrer, vai aparecer lá cirrose hepática. Amém. A irmã Ana não vai morrer de cirrose hepática, eu tenho certeza disso. Pode morrer de qualquer coisa, mas de cirrose hepática não. Não é verdade? Era a doença, mas agora acabou. O médico não vai poder pôr mais. Por quê? Porque está aprendendo a ter manutenção. De quê? Da presença do Senhor em todo o tempo. Pastor, mas é difícil. Ninguém disse que era fácil. Lembra que domingo nós falamos? Vamos orar. Ué, ore 2 minutos, ore 3 minutos, ore 4 minutos, mas ore. Leia. Marco não está dando para ler o que você está mandando. Leia metade, mas leia. Está difícil, mas eu não vou desistir, porque quando eu falo de manutenção, eu falo de musculatura. Musculatura é algo que tem que ser feito constantemente. E eu quero encerrar essa breve reflexão, dizendo e lendo com vocês algo que o Espírito Santo falou no meu coração hoje. Aproximando-se dele todo o povo, Elias, eu estou no 30, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou um novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. E então disse: encha 4 cântaros com água, derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e fizeram. Disse: faça mais uma vez, e fizeram. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício, diante da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Aleluia. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor, tu és Deus, e que fizeste o coração deles voltar a ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Tem que manter a manutenção do altar. Pastor, mas eu não quero. Tudo bem. Mas eu não preciso. Tudo bem.
Eu vou encerrar essa palavra. Eu queria chamar a Lisete para orar por cura aqui. E depois o Marcos Gabriel faz mais um processo, porque para depois ninguém dizer que eu estou mandando recado. Então eu vou parar por aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vem, Lisete, pega outro microfone. Deixa eu te dizer uma coisa. Neste tempo aqui, Elias deixou-nos uma lição. Pessoas que foram tocadas por Deus, que sabiam que a manutenção do altar é que fazia a diferença, decidiram acender fogo a Baal. Esta reunião, para quem não sabe, vai ler a palavra que você vai descobrir. Esta reunião não foi uma reunião de ímpios. Essa reunião não foi uma reunião de feiticeiros. Essa reunião não foi uma reunião de macumbeiro. Essa reunião não foi uma reunião de mesa branca. Essa reunião foi uma reunião de judeus, de hebreus. E o que eu quero dizer com isso? Todos eles criam na lei de Moisés. Todos eles defendiam a lei de Moisés. Eu posso muito bem defender a lei de Moisés e acender fogueira para Baal. Jezabel chegou naquele tempo ali e começou a confundir a mente deles, e começou a ameaçá-los, e eles começaram a servir a Deus. No escondido, eles serviam a Deus. Às claras, eles serviam a Baal. Deus não se agradou. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesta noite. Que Deus nós estamos servindo, que nós possamos estar servindo a Deus, mas que o nosso incenso esteja queimando no fogo do Senhor. Que o nosso altar, que está ainda desconcertado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção nisso. Deus, por causa do seu nome, ia responder com fogo, se o Elias tivesse só jogado aquele bezerro ali. Deus, para zelar pela sua promessa, mandaria fogo. Mas Elias era um homem que zelava pela manutenção da palavra de Deus, e por isso ele pôs tudo em ordem. É só você ler. Ele pôs tudo em ordem. Primeira coisa que ele fez: eu não vou adorar no altar de vocês. Escolhas que nós precisamos fazer. Eu não vou adorar no altar de vocês. A Bíblia diz que ele tirou tudo, reconstruiu o altar e colocou os detalhes que estavam no coração dele. Amém, igreja? Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sempre existirá alguns que não vai receber, que não vai concordar. A igreja está no prego, e eu sou só a voz que fala. Mas eu preciso ensinar a igreja que Deus colocou para me dirigir. Nós precisamos fazer manutenção. E se você quiser, repete comigo assim: a manutenção sou eu que faço. Esses dias, para encerrar, pode subir. Esses dias, 2 carros na garagem do Edmilson. Eu decidi, eu vou fazer a manutenção no carro do Edmilson. Combinei com o irmão Anderson. Tudo certo. Quando nós voltar de viagem, pastor, nós vamos levar. Combinei com o mecânico. Mas manutenção quem faz é o dono. Manutenção quem faz é a gente. Amém? Aí eu estou vendo o Edmilson tranquilo aqui, esses dias. O que está acontecendo? Por que ele está tranquilo? Aí alguém disse assim: nós estamos de carro. Quando a gente faz manutenção, o sorriso até vem, um canto ao outro. Nós estamos de carro. Eu olhei e falei: estamos de carro. Mandamos arrumar o carro. Eu já tinha dito para o Eduardo, me permita, Edmilson. E já tinha dito para o Edmilson: sabe por que os teus carros... Isso é uma figura para você entender para a tua vida. Sabe por que seus carros têm problema? Ele disse: não, é porque você manda a sua mulher chamar o mecânico para fazer a manutenção. Quem tem juízo entende o que eu estou falando. Imagina só.
Então o Edmilson ia trabalhar e a irmã Cristiane, que entende tudo de graxa, né, de óleo, fluidos, chega no mecânico e diz assim: olha, o senhor vai lá em casa olhar o nosso carro. O mecânico fala: é nosso mesmo, que eu vou arrancar mais um pouquinho de vocês. Quem faz manutenção? Você quer a vitória de Deus na tua vida? Ah, mas eu recebi o fogo, está até difícil aqui porque as coisas mudaram. Faz manutenção. Eu encerro dizendo, explicando de novo. Os carvões foram todos eles ativados de dentro para fora. E quem ativou de dentro para fora não foi eu, foi o próprio Espírito Santo. Agora, meu amigo, mantenha essa brasa incendiada. E brasa, e carvão só vira brasa se ele começar a ter manutenção e ele encostar. Lembra o pastor fazendo ali no braço, não sei de quem que era ali, ó. Aí não, eu não quero saber disso. Vai apagar. Vai apagar não, pior que não é isso. Sabe o que não apaga, né? Que já pegou fogo. O carvão que pega fogo vira cinza. Se ele não, ou ela, né, a carvoa, se ela não, vira cinza. Amém? Recebe essa palavra? Graças a Deus. Aplauda Jesus.